O programa Memórias do Legislativo continua com a série especial 30 anos da Constituição de 88. Mais uma vez, saímos do estúdio em busca de um deputado constituinte de 88. Só que dessa vez, a gente veio mais longe. Estamos em Palmas, capital do Tocantins, e estamos sendo recebidos pelo criador do estado mais novo do Brasil, Siqueira Campos. Uma honra entrevistar o senhor. Muito obrigada por receber a Assembleia Legislativa de Goiás aqui na casa do senhor. Eu é que fico muito feliz e agradecido aos amigos, mas principalmente a Deus pela presença de vocês aqui na minha casa, portanto, casa de vocês, e sobremaneira feliz e honrado quando vocês começam a contar mais dilatadamente a história desse que é o mais novo estado do Brasil, que nasceu também em razão da boa cabeça, do sentimento de liberdade, de apoio às coisas do povo, pela generosidade do povo goiano. Governador, a Constituição de 88, ela marca uma transição de mais de 20 anos de regime militar para a democracia. E antes da Constituição ser promulgada, o senhor havia tentado várias vezes, né? Apresentou várias emendas ali como deputado federal para a criação do estado do Tocantins, né? Como é que foi essa recepção, né? Essa ideia era considerada maluca, várias pessoas, né, tentaram atrapalhar, tentaram ir contra. Antes o senhor já havia apresentado uma emenda vetada por José Sarney, mas antes disso já havia apresentado antes, né, da década de 60. O senhor nunca pensou em desistir, não? Durante décadas tentando fazer essa divisão, o que mantinha o senhor ali, olha, com a luzinha acesa, falar, eu vou conseguir? Olha, quando eu saí de Campinas, no estado de São Paulo, onde eu morava, para vir enfrentar a luta, pensando inicialmente em mim, não no povo, em mim e em minha família, porque eu não tinha essa atuação sobre questões, segmentos da sociedade. Você veja o seguinte, eu estava financeiramente muito mal e eu tinha, nesse tempo, 3 filhas, a Regina, de 9 anos, a Estela, de 7 anos para 8 e a Thelma, de 6 para 7 anos. Casado com Dona Irani. Dona Aureli. Então, morava em Campinas, né? Um corretor que era meu amigo e vendia terras no norte de Goiás, principalmente florestas de bógno, o Araújo, que morreu em Goiânia, ele passou a morar lá desde aquele tempo, José da Silva Araújo. Ele, com o Geraldo Peçanha, sempre visitava minha casa como meus amigos, mais 2 corretores. Um ajudava o outro, o que fosse. Mas se um tomar uma determinada posição, com esse design italiano, queria que eu montasse uma fábrica, a primeira fábrica de automóvel do Brasil. E o Araújo queria que eu comprasse as matas de bógno. Então eu consultei minhas filhas, as minhas sócias. Digo, vocês, o que é que vocês acham que nós devemos fazer? As 3 foram unânimes. As matas de bógno do norte de Goiás. Aí eu segui a orientação. Vim montar uma serraria. Essa serraria foi montada que hoje é a cidade de Bandeirantes. Ela foi a serraria, eu e meus companheiros. Fundamos essa cidade. Abri uma fazenda, Fazenda Unidade.
E unidade, porque sempre eu pensei em unir todos os segmentos que tivessem comigo, em qualquer questão. E toquei o barco para frente. Acontece, na região norte não havia absolutamente nenhum meio de comunicação. O senhor veio com a família, todo mundo, né? Mamãe e Não, a Caducando. família eu deixei em Campinas. As meninas ficaram em Campinas. Mulher e os filhos, em geral. Eu vinha abrir as coisas sozinho, passava às vezes 60 dias sem voltar em casa, não tinha comunicação, não tinha nada. Mas aí começou a haver política. E determinada pessoa entendeu que eu queria competir com o irmão dele, que era uma boa pessoa, mas os métodos do outro já era diferente. E daí o pessoal queria que eu fosse candidato, mas eu nunca dei atenção a essa parte. Isolado como estava, procurei comprar um conjunto de aparelhos de rádio. Instalei um lá na Serraria e o outro na minha casa em Campinas. E eu falava com a minha família 2 vezes por dia. Mas isso foi a partir de julho. Antes, Incomunicável. Incomunicável. Não tinha comunicação em lugar nenhum do norte de Goiás. Então, o que é que me custou isso? Essa pessoa que queria que o irmão fosse o líder isolado da região, passou a me perseguir com os amigos dele. E não me matou devido à reação forte que eu tive, de questão pessoal, empurrá-lo. E foi até depois desses episódios todos que eu vou contar agora, na Assembleia Legislativa de Goiás, essa pessoa partiu para me dar um soco, eu peguei o braço dele, joguei ele no chão e montei em cima. Foi um escândalo. Isso em 1970. Foi um escândalo. O senhor vai falar o nome dessa pessoa? O Ademar Boa Sorte, irmão do Benedito Boa Sorte. Nós conhecíamos como Boa Sorte, mas o do Benedito era outro. Bom, todos nós sabemos. O senhor andava armado? Só abrindo uma brecha aqui. Porque na época todos andavam armados, praticamente, quase todos os deputados. Questão de segurança, não tinha guarda-costas, não tinha nada. Não, olha, vinha inclusive num jipão Toyota. Teve época que passava 8 dias para chegar em Colinas, de Goiânia a Colinas. Um horror, a Transamazônica, um horror. Eu fui a todas as localidades de Goiás, da região norte, que é o Tocantins, para lá, tudo mais. E fiz reunião nas câmaras de vereadores. Como eu fiz reunião na Câmara de Vereadores de Goiânia, aonde o vereador Irã Saraiva votou contra a criação do Estado, mas ele, como senador, ele foi extraordinário. Ele viu que estudou o problema e é um homem justo, um homem correto. Nós tivemos o voto dele na Constituinte. Mas note bem, então, o que eu busquei foi apoio nas populações dos seus representantes, os vereadores, e todo o Estado. Agora, por que eu fui? Por uma razão muito simples. Com esse negócio do rádio, eu licenciei os rádios, registrei, estava na parede lá da Serraria, mas aí inventaram essa história de que os rádios eram irregulares, que eu comprei os rádios para poder me comunicar com Cuba. Eu era o Che Guevara da região. Eu não tinha atuação política nenhuma, mas eu pertencia ao Partido Comunista no tempo do Prestes, em 45. Então uma coisa pegou na outra como se for a verdade. E estava lá nas paredes do escritório de comando da Serraria, da Fazenda Unidade, que era minha, e dos meus negócios.
mas ninguém quis saber disso. Aí me denunciaram a polícia logo viu que não tinha fundamento. Aí me denunciaram ao Exército. Com a ajuda de figuras, como eu disse, era deputado federal, me denunciaram ao Exército e o Exército ocupou a região de Pedro Afonso, onde tinha banco, a região de Carolina, no Maranhão, onde tinha banco, e ocupou Colinas. Eu andava lá para Pedro Afonso, para Carolina, saquei o dinheiro necessário que eu precisava para mandar para minha mulher e dizer para ela que eu ia ser preso, mas que ela ficasse tranquila. Eu correr eu não podia, eu ia enfrentar toda essa coisa. Mandei, quando eu entreguei isso aí, se eles não me prendiam em Carolina e não me prendiam em Pedro Afonso, onde tinha agência de banco, BASA, em Pedro Afonso, Banco do Brasil em Carolina, é porque não me conheciam bem. Eu os via, até ria, brincando, mas não comigo mesmo. E eu digo, bom, hoje eu vou ser preso. Já mandei o dinheiro para minha mulher, para minha família, está restaurada. Agora eu vou para Colinas. Lá eles vão me prender. Não deu outra coisa. Desci no avião, me esperaram, me prenderam. Me botaram na cadeia que eu construí como colaboração. A igreja, a cadeia... O senhor que construiu e acabou sendo usando, né? Pois é. Aí, bom, tudo bem, tudo certo. E dias depois, eles me levaram para Araguaína. O senhor chegou a ser torturado? Porque Não. foi o Exército que prendeu. Não, foi. Não, fui respeitado. O Exército Brasileiro, pelo menos, de tudo que eu conheço muita coisa do Exército, eu já pertenci ao Exército como soldado, para ser reservista, lá no Rio. Mas o pessoal do Exército não participa desses negócios. Falaram que o senhor era tão assim bem-quisto que fez amizade até com soldados ali que o mantinham preso. É verdade? Eu não tenho dúvida, eu fiquei amigos de muitos, porque eles... Olha, primeiro, a denúncia é que eu peguei rádios ilegais. Então, estava lá a licença do rádio na parede. Eles olharam, depois verificaram. Eu não fiz nada ilegal. Tudo direitinho. Eu não tinha armas nas estruturas lá. Se eu andava armado, porque tinha inimigos, mas eu não expunha a arma, guardava com jeito e tudo. Era um revólver, apenas isso. Lá não tinha. O que os outros tinham. Viu? Pequenos rifles, fuzis, essa coisa espingarda. Pois bem, abri a minha fazenda, tudo, não encontraram coisa nenhuma. Me levaram para Araguaína. E eu fiquei preso em Araguaína. Quantos dias? Fiquei preso 23 dias ao todo. O comandante nosso lá era o Coronel Eduardo. Coronel Eduardo era um homem extraordinariamente correto. E desde o primeiro dia ele fez questão de fazer uma amizade comigo, de me dar um tratamento especial, aquela coisa toda. Bom, finalmente me soltaram, porque eu não fui indiciado de nada e os meus adversários foram. Mas eu saí de boa. Isso aí, que eu não queria entrar em política. Isso aí determinou que eu assumisse uma posição. Eu vou procurar me eleger deputado federal, eu vou lutar pela criação do Tocantins. Foi isso aí. Deu força para o senhor Deu e adiante. força, viu? E eu parti para isso, ainda que meus negócios todos desandaram, porque eu não estava presente, mas, primeiro, não fiquei com o nome sujo, que eu nunca fiquei com dívida, nem aquela coisa toda. Sempre... E a madeireira fechou, a serraria ela fechou? foi para adiante há algum tempo. Sim. Depois ela fechou, já eu não era mais sócio, e aquele troço todo. Bom, e desde esse dia agora em diante, o senhor pôs na cabeça essa bandeira e nunca mais tirou, né? Agora veja uma coisa. Eu entrei nessa questão porque eu vim de Campinas, São Paulo, nessa última viagem, como eram as outras todas, e quando eu voltei, meu pai tinha morrido 3 meses
antes que eu chegasse de volta. Eu fiquei sabendo que meu pai morreu exatamente no dia 30 de março, foi sepultado no dia 31 de março, está lá em Campinas, São Paulo, até hoje, no cemitério da Saudade lá. E aí, isso foi, na realidade, me revoltou. Eu vou organizar as coisas, eu vou lutar para que minha região prospere, que tenha estrutura de comunicação, que tenha isso, que tenha aquilo. E se eles estão dizendo aí que eu estou querendo ser deputado federal, pois eu quero sim partir para uma luta em decorrência disso que aconteceu. De forma que aí eu assumi isso aí, a luta pela criação do Estado, com todas as minhas energias, com toda a decisão. Faltei muito à minha família, eu passava mais tempo aí e tudo, mas peguei um aviãozinho, eu andava para toda parte de Goiás, todos os municípios. Em parte, havia uma onda contra a criação do Estado, a emancipação do Norte. Uma onda grande. Era encabeçada por uma pessoa especial ou eram várias pessoas? Pelos Boa Sorte, tinha outros, Mauro Borges era contra. Henrique Santilo, como é que era? O Santilo era a favor, contra? Não, contra também. Santilo, a ele, nós devemos o atraso da construção, porque aprovou o meu projeto. E um dia o presidente da República, vendo aquele cidadão que está ali, me chamou e disse: Siqueira, eu não consigo sancionar o seu projeto de lei, porque o Santilo, o primeiro secretário do Senado, está segurando isso tantos meses, era um monte de coisa. O próprio Estado aí, queria. Eu não posso fazer isso, eu sei que você precisa de alguma coisa. Siqueira, o que você quer que eu faça? Eu faço 3 comícios para você, você quer? Ora, presidente, é claro. Ele fez um em Goiânia, fez um em Araguaína e outro em Itumbiara, que eu representava Itumbiara também. Isso o José Sarney? O presidente Figueiredo. Figueiredo. Que teve o apoio do senhor, né? O Sarney era contra a criação do Estado. Ele não foi por apoio. Eu me tornei amigo dele nessa luta toda que havia. Tinha gente que queria radicalizar e queria apoiar o ministro do Exército naquele tempo, e não queria o Figueiredo. Então eu fui participar do Figueiredo, um cara sensacional, um estadista, um grande presidente da República. Bom, governador, vamos para um breve intervalo e já voltamos com essa parte, né, da história da política. Houve a votação por unanimidade, praticamente, foram 367 votos a favor da criação do Estado do Tocantins. Houve um voto contra e, assim, foi por engano, né? O governador vai explicar daqui a pouquinho. 11 abstenções e vale a pena. A cidade de Palmas foi criada e tem muita história nisso. Daqui um pouquinho a gente volta. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e o transporte. Além do longo tempo gasto com o envio, que pode chegar a 7 meses. Agora os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos, com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique.
virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Memórias do Legislativo, 30 anos da Constituição de 88, volta aqui em Palmas, entrevistando Siqueira Campos, criador do estado mais novo do Brasil. Estamos aqui na varanda maravilhosa da casa dele, com esse girassol lindo atrás, que é símbolo do município. E foi ele a ideia de ter o girassol como símbolo. Ele está na Assembleia Legislativa, está no brasão, né? Por que o girassol? O girassol é porque desde o tempo de Teotônio Segurado era o girassol que atraía a atenção para essa luta. E todo mundo se sentia feliz em ter o girassol, às vezes para ornamentar uma determinada roupa, uma determinada coisa. Eu fui aos campos lá de Portugal, da região Alentejo, e eu vi naqueles municípios onde nasceu Teotônio Segurado e onde ele viveu, que ele foi um dirigente da justiça, era juiz, mas é extraordinário. Então ele, quando veio para o Brasil e esteve no Tocantins, como ele era uma pessoa que adorava o girassol, a gente, em homenagem à memória dele e também para satisfazer o coração da gente, aí nós criamos, é o símbolo oficial do estado, é o girassol. A Praça do Girassol, que é a segunda maior do mundo, viu, eu denominei também para homenagear. Está aí a Praça do Girassol. E o estado ensolarado, né, governador? Aqui não falta sol para o girassol. Graças a Deus. E hoje nós temos muitas lavouras de girassol espalhadas por aí. Bom, vamos voltar à Constituição, que foi assim, a causa maior, né, da luta do senhor ali em Brasília, né? Essa votação de 367 votos a favor, no final, provou que, no fundo, lá no coração, todos os deputados queriam praticamente, até os que iam contra. Né? Realmente passaram a querer. Sabe por quê? O senhor teve que fazer muita articulação no cafezinho? Claro que eu trabalhei muito e tudo, mas a verdade é que era alguma coisa muito fácil de mostrar para o pessoal. Minha filha, nós temos o exemplo dos Estados Unidos, que na boa estrutura estadual, da existência, a sua divisão de estados pequenos. Os Estados Unidos têm 2 ou 3 grandes estados de acordos internacionais, como o Texas e outro qualquer. Mas o estado pequeno, outro ponto que nós temos necessidade de fazer. Nós precisamos ainda, os que ainda falta dimensionar o território de cada estado corretamente, para o povo ser bem assistido, mas nós temos o problema da distribuição de renda. A população vive nos municípios. Os municípios não têm essa condição que o Estado tem e a União tem também. Pois bem, a segunda maior cota do Fundo de Participação é do Estado, que já é pequena. Viu? E lá é a primeira é do município, dos Estados Unidos. A segunda dos estados e a terceira do governo federal. Nós precisamos anotar isso, né? Recursos para os municípios, que é onde vive a população, é onde tem necessidade de organizar estruturas boas para atender às necessidades básicas do campo da saúde, da educação, de tudo mais. Então nós cometemos esse erro. Eu lutei muito por isso. Irã, Irapuã, a bancada de Goiás, toda sempre foi muito solidária nessa luta em favor do povo. Porque era bom para Goiás e para o Tocantins, estava inviável, bom, né? para o Brasil, de uma forma geral. De maneira que, quando eu decidi ser deputado em face das injustiças, de prisão,
me denunciaram como se eu tivesse rádio ilegal, eu precisava ir nas praias desertas do Pará, com desculpa de mandar pranchas de mogno, eu ia me comunicar com o Fidel Castro, com o Che Guevara? Che Guevara, essa coisa toda. Não tinha comunicação nenhuma. Tava nada disso. Eu, em 45, eu trabalhei com o Prestes, porque o Prestes era amigo da minha família, do Siqueira Campos, do Forte Copacabana, e eu morava com o pai do Toninho, do Siqueira Campos, viu? E fui convidado, fui para lá, passei o tempo. Não tinha nada que ver com... Não adotei, apesar de respeitar as ideias e tudo, mas o grande problema, você veja um aspecto, eles lutam pela estatização das coisas, como foi o caso da Petrobras, que eu participei dessa luta. Só que eles fazem isso porque eles querem a empresa para eles sugarem, querem a empresa do Estado. Olha a Petrobras como está enfraquecida. Eu tive uma luta aqui para privatizar a Vale. A luta, Fernando Henrique me atendeu, graças ao pai. Não pode, olha, o negócio é iniciativa privada. O Estado arrecada os impostos. Porque as empresas privadas têm dono, a empresa estatal não tem. Olha a Petrobras, olha a Eletrobras, tudo tem gente pendurada lá, sacando dinheiro, sacando essas coisas. Em 45 eu acompanhei Eduardo Gomes e como Getúlio em 50 foi candidato, eu fui ao Brigadeiro, me dava bem com ele, e expliquei que eu ia votar, mas eu ia fazer volta para ele. Ele entendeu e eu votei no Getúlio. O Brigadeiro tinha perdido a eleição que o Dutra ganhou. Em 1950 veio Getúlio e ganhou a eleição. E no final fizeram com que ele se sacrificasse, perdesse a vida. Coisa mais injusta, mais incorreta. Aquilo era um grande homem que pensava no povo. Não adotou sistemas para se defender, mas trabalhava para o povo. Foi um grande líder da vida brasileira. Incompreendido, né? Governador, essa luta toda valeu a pena pelo que a gente vê. A cidade está linda, Palmas é uma cidade, não Obrigado. vou falar Valeu jovem. A pena mesmo. Valeu, Não valeu? Valeu a pena. Está completando 30 anos, ou seja, balzaquiana, né? A Palmas tem exatamente a idade da Constituição. Não, mas nesse 30 negócio anos. de idade, de cidade charmosa como é Palmas, o negócio balzaquiano ela vai ser com 300 anos. É jovem, né? Continua jovem. Bom, quando o senhor vê isso tudo nessa cidade, que deu um trabalhão danado, o senhor teve que mudar para cá para fazer as pessoas acreditarem que isso aqui... Dormir no chão. Então, teve que mudar para cá, dormiu no Jalapão, morou no Jalapão, que hoje está sendo até cenário de novela, veio para cá no poeirão danado, porque as pessoas não acreditavam que isso aqui ia dar uma cidade, né? E o senhor vê que valeu a pena, né? Graças a Deus. Então, isso que eu ia falar, o senhor é muito agradecido a Deus e a Ulisses Guimarães, não é? Ulisses, agradecido que ele me ajudou a aprovar o Estado do Tocantins. Eu provoquei uma declaração dele, não porque eu não soubesse que ele não podia votar, mas para registrar a posição dele. Ulisses não foi ao Tocantins somente. Tudo que há de melhor na Constituição ele participou, incentivou. Olha, um dos maiores líderes que nós tivemos, que é pena que não tenha chegado à presidência da República. Era um homem extraordinariamente correto, um líder correto, digno e sábio. Infelizmente, nós não tivemos ele na presidência. E note, ele era adversário quando eu estava lá dentro. Mas eu tinha não só o maior respeito, como a maior estima, maior admiração, e não escondia a amizade e essa admiração por ele, nunca, nunca. Governador, quando Ulisses Guimarães pegou a Constituição na mão, levantou e disse, essa é a Constituição cidadã,
Vocês estavam todos ali embaixo, né? O senhor estava na primeira fila. Uma das coisas mais bonitas da minha vida. Arrepia, né? Só Arrepia. eu que não estava lá, eu arrepio só de ver a foto. O senhor acha que é uma Constituição cidadã mesmo? Cidadã. Ela tem uns exageros que não é defesa de direitos, não. É da camuscada, dessa coisa de certas pessoas que se dizem de esquerda. O senhor fala do texto que é grande demais? Não, algumas coisas que estão dentro da Constituição, mas não são tão relevantes assim, não. É pretensos direitos. Então, mas ela é a Constituição cidadã, como o Ulisses chamava. Porque essas coisinhas não tiram a qualidade, o valor dela. Governador, o senhor está aí para completar 90 anos, né? E... Minha filha, não lembre disso. Tá. Foi uma luta, foi uma vida, né? Assim, nessa causa. O senhor acredita que essa Constituição, ela vai ficar, porque tem juristas aí, lógico que o senhor está a par, está sabendo, que acreditam que deve ser feita uma outra, que essa está obsoleta, que essa está antiga, que não está mais condizendo com a modernidade, com a tecnologia. E deu um trabalhão danado para fazer essa, né? Foram 2 anos de segunda a segunda, varando noite. O senhor acha que deve ser feita outra? Minha filha, eu conheço bem o quadro político brasileiro, eu conheço nos mínimos detalhes as instituições, o seu funcionamento, e nós precisamos ter muito cuidado nisso, para tirar as forças demagógicas que lutam por interesse próprio. Esse problema de estatização da economia faz parte disso. Agora, não sei se o momento é bom para se criar. Para emendar, eu acho bom. Algumas coisas dá para emendar, a gente faz, e é uma questão de emendas, a gente acompanha e fiscaliza melhor. Agora, se eu for para o parlamento, pela bondade do povo e pela graça de Deus, eu vou procurar participar da melhor forma que eu puder. Agora, com a experiência que eu tenho, eu vou ter muito cuidado quanto às propostas de modificação da Constituição. E quanto a uma nova Constituição, por uma nova Constituinte, é preciso, eu não vou dizer que sou contra. A gente tem que olhar como é que toma a iniciativa, que abrangência ela terá. Se eu for para lá, é pela graça de Deus e bondade do eleitorado. Eu não vou faltar com meus compromissos. Nós temos aí uma juventude largada. Minha filha, você já pensou? Como é que uma família vive com salário mínimo? Como é isso? Nossa Senhora! É muita dificuldade, né? Não tem jeito, não tem jeito. Então nós temos que olhar essas coisas. Meninos na rua, esses meninos vão atrás de um dinheirinho para completar a sua coisa de alimentação, ou disso e daquilo, e findam os bandidos usando esses meninos para droga, para isso, para aquilo outro. Esse quadro de injustiça, de perverso quadro, isso pode continuar. O Brasil é uma grande e bela nação. Tem que ter meios para cuidar do seu povo. Líderes precisam ser líder do povo e não das suas causas, dos seus interesses. Tem que se entregar a serviço de Deus e do povo. Como o senhor fez muito bem. Eu procurei fazer, não sei se saiu bem ou não. Eu tenho muito orgulho de ser o criador, o único deputado no Brasil, em todos os tempos, que criou um Estado. Você não imagina o meu orgulho nisso. E a gente muito orgulhoso em poder entrevistar o senhor e fazer parte dessa história aí. Não, nisso quem está recebendo deixar para suas gerações futuras. Quem está recebendo vocês é uma pessoa humilde, vindo das camadas baixas da população. Olha ali, minha filha, onde eu devia ter morrido. Eu levei minha família para ver. Quando eu trabalhei ali. Onde que é lá? Ali eu fui amarrado no tronco, açoitado. Passei uma noite mais terrível numa cruz de Lorena, joelhos ajoelhados e por cima amarrado.
e uma moça veio me soltar, que era uma pessoa, eu convivi com ela e com o marido, veio, me amarrou, me desamarrou, cortando as coisas, me levou para a canoa, vai que eles vão te matar no nascer do sol. Como era rio abaixo, eu fui, eu estava desfalecido. Cheguei num lugar que tinha me aconselhado, perto da primeira desembocadura de rio, no rio Manacapuru. Cheguei lá, de madrugada, eu tive força para gritar, eles vieram me pegar, me esconderam, eles vão te pegar, vão te matar. Aí, depois que eles vieram e não me encontraram, eu levei minha mulher no local que eles me esconderam. Está do mesmo jeito, da mesma mata, as mesmas coisas. Isso foi durante a criação de Palmas? Isso aqui? Foi agora, recentemente, que eu fui. Agora, recentemente, é que eu fui mostrar minha mulher. Olha, meus filhos já grandes, já adultos. Nossa, e assim, quem fez isso? O senhor descobriu quem fez? Era um seringalista, o César Pérez, que Deus o tenha, ele era peruano, do Seringal Getúlio Vargas, o pessoal dele, e aquela coisa toda, mas não tem. Eu fui advertido que não devia entrar, teimei e entrei. Mas o senhor não guarda raiva, não, né, no coração? A gente está chegando ao fim do programa, eu queria perguntar ao senhor. Não tem como guardar raiva de qualquer coisa. Nós temos que analisar e agradecer a Deus por ter se livrado dessas coisas. Justamente. Então eu posso ter raiva depois de um gesto do pai, que foi acompanhado por muita gente de Goiás, me ajudou. Ao chegar lá, até nesse quadro, eu tinha saído da prisão. Primeiro, o general Diósco do Valles, comandante do Exército em Brasília, me pediu publicamente desculpas pelo Exército ter me prendido. Bom, e eu tive, assim, um apoio extraordinário, era recebido sempre de forma muito agradável, Pedro Ludovico, pelo menino que era do Partido Contrário, da UDN, como chamasse, meu Deus? Ronaldo Caiado? Os Caiados em geral. Ronaldo era meu amigo, que eu dava apoio e assistência a ele no consultório dele. Ele, na época que eu fiz greve de fome, o Ronaldo foi para lá. Foi meu médico, passou 4 noites comigo. Aí chega na última noite, quando eu faço uma coisa, eu faço. Aí disse, olha, não tem ninguém aí. Ele sabia que eu gostava muito de lentilha. Trouxe um pratão de lentilha, aquela coisa toda. E o senhor comeu? Aí eu disse, pode falar a verdade, o senhor estava em greve, o senhor comeu a lentilha ou não? De jeito nenhum. Não comeu? De jeito. Disse para ele está aí, testemunha disso. Eu digo, ele disse assim, não tem ninguém aí. Eu digo, não tem ninguém mesmo? Não. E você e eu? Aí ele ficou assim, eu digo, Ronaldo, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser sempre verdadeiro. Eu agradeço a você que você nem imagina o quanto. Mas eu não vou. Mas você, deputado, você vai fraquejar. Vai não, eu vou ter força para enfrentar isso aí tudo. No outro dia veio Amaral Peixoto, 18 senadores, vários deputados, me pedir para sair da greve de fome. Foram quantos dias? Eles iam me ajudar. Foram 4 dias. Não foi mais porque eles foram lá e pediram para mim sair. O Amaral Peixoto, tanto que eu fiz um projeto de criação do Estado, levei no Rio, na casa dele, e ele assinou, sem ler. E eu apresentei novamente. Benedito talvez era senador também, já era meu amigo, essa coisa toda. De maneira que foi muito bom tudo. Teria feito tudo de novo, né? Arrepende de alguma coisa na vida ou não? Olha, não, a rigor não. Eu, às vezes, lamento de eu não ter aproveitado melhores oportunidades para certos aspectos da vida, das coisas, tudo. Mas são coisas que eu não tenho nada negativo. Algumas coisas eu podia fazer melhor. Olha, ali eu estava agradecendo a Deus
Noto que uma hora os meninos estão rezando. Ali é tudo neto, aquela meninada ali. Ali é os que moram lá. Aí eu estou com os meus ali, eu e os meus misturados. Mas aqui, o dono morreu agora há pouco tempo, do Seringal, eu e minha família. Sim. Alex, aquela coisa. E fizemos oração. Tem uma parte aí que nós vamos para cima ali, está no cemitério onde eu deveria estar enterrado. Cemitério do lado do Seringal. Do Seringal. Seu Siqueira, dá vontade de ficar o dia inteiro aqui tomando água de coco, que ele serve água de coco aqui pra gente. E assim, o senhor tem muita história para contar, e história importante, porque isso é política, é a história da política brasileira. Vou fazer um breve resumo aqui, gente. Ele casou 2 vezes. A primeira, dona Aureni, a segunda, dona Marilúcia, está casada até hoje. Dona Aureni mora em outra cidade. Mora em Brasília. Mora em Brasília. Tem 7 filhos, todos bem assistidos. Um deles ingressou-se na política, que é Eduardo Siqueira Campos, já foi prefeito aqui de Palmas. Foi o primeiro prefeito de Palmas, né? Deputado estadual, deputado federal. Prefeito eleito. Primeiro prefeito eleito. É. Isso tudo devido à influência de Siqueira Campos. E os esforços dele. Ele era Também. e é muito querido, o Eduardo. gente- Muito respeitado, graças a Deus. E talvez aí teremos um senador, né, da República, Siqueira Campos, que está sendo, não digo pressionado, mas muita gente querendo ele no Senado e com aprovação de 80%, Ele né? pressionado, tem um sujeito aqui que eu tenho vontade de dar uma surra nele. Mas eu preciso olhar que ele não é mais menino. Esse povo que está aqui é um povo que merece todo o respeito, todo o acatamento, porque é um povo que sabe conviver. Aqui Goiás não tem um voto contra Goiás, eles têm um amor muito grande por Goiás, suas instituições e tudo. Até porque, depois de criar o Estado, a Assembleia Legislativa de Goiás tomou a iniciativa e me convidou para me entregar um título de cidadão goiano. Viu? Olha, eu consegui dividir o Estado. Agora, eu dizia para eles que no dia que houvesse a divisão, eles passariam a aumentar a renda deles. E nós íamos ter a forma de gerar nossa renda. Pois no primeiro mês de funcionamento do novo estado de Goiás, com 600 e poucos mil quilômetros quadrados, a receita aumentou 1 e pouco por cento. Em janeiro. Um mês só. De 89. Tá vendo? E cresceu. E o governo teve mais condições de assistir a população de lá. Os estados não podem ser tão grandes. Não pode. Os municípios não podem ser tão grandes. Tem que dar um jeito de reduzir, porque o povo é desassistido. Se querem baratear o curso, o custo, abandonando o povo, isso não é homem público que faz uma coisa dessa. O homem público tem que saber o que é melhor. É bom dividir? Não é? Deixa de ser? O que eu posso falar é o seguinte para o senhor. Muito obrigada pelo senhor ter recebido a gente. Parabéns pelo todo esse trabalho que o senhor dedicou. O senhor falou que muitas vezes teve que deixar a família de lado para ficar aqui. E eu acredito que deve ter sido muitas noites assim com saudade, né? Saudade dos filhos, saudade da esposa. Mas eu posso falar que valeu a pena, que a cidade é linda. O tocantinense é um povo maravilhoso. Tem aqui gente do Pará, do Maranhão, muitas partes do Brasil que vieram tentar a vida aqui e tão bem. Muito obrigada, viu? E nós que o senhor continue sendo iluminado por Deus. Goiás. Sim. E sermos gratos a vida inteira. Seu Mauro Borges era contra a criação do Estado. Veja na lista de votantes, surpreendentemente votou a favor e fez o discurso que é a maior homenagem que já me prestaram. Que homem generoso, que líder importante, viu? Nunca foi sempre do diálogo, nunca foi radical. No final, todo mundo viu, gente, que era a melhor coisa para Goiás, para o Tocantins e para todo mundo. Hélio Brito, né? Tá certo. José Fleury, que eram da UDN, essa coisa tudo, me ajudaram junto com o pessoal do PSD. Olha, o goiano tem essa coisa, tem aquele sentimento maior de amor ou de amizade, que sempre eles são conduzidos por isso. Não é pelo interesse, não está em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar é o respeito àqueles que convivem com ele.
da prática da justiça e do bem comum. O senhor também é goiano, coração goiano, cearense e também tocantinense. Muito obrigada, viu, seu Siqueira? Muitíssimo obrigado a vocês, essa equipe magnífica que está aqui, obrigado à Assembleia Legislativa pelo título que me deram logo em seguida, a criação do Estado, mostraram a postura deles, dos líderes de Goiás, é essa que o coração comanda sem deixar a cabeça de lado. São justos, são corretos, são dignos. E eu sou grato a todos. E a todos eu sempre reitero o convite. Venham como pessoas importantes para que nosso povo os homenageie. Eu vou ficar muito feliz com a continuidade das visitas dos líderes goianos e do povo goiano ao nosso estado. Certo, muito obrigada. E venham mesmo, que ele montou um instituto aqui maravilhoso, o Instituto Siqueira Campos, que fica ao lado da casa dele. É um museu que conta toda a história aqui de Palmas e do estado inteiro e toda essa luta que ele ainda está até hoje. Muito obrigada a você também que nos acompanhou até agora. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso canal digital, que é o 61.2, e também pelas nossas redes sociais, porque nós dois também tomamos água de coco, né? Tchau!